Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda e eu vou estar aqui explicando para vocês hoje sobre a contração muscular e os tipos de fibras musculares predominantes no goleiro e no atacante. Isso é muito importante para os atletas, né? Saberem que tipo de fibras eles estão desenvolvendo durante os treinos, durante os jogos, e isso é bem importante, né? Então vamos começar. A contração muscular. O nosso músculo estriado esquelético é preso aos ossos e pelos tendões. Os nossos músculos são formados por células que são conhecidas como fibras musculares, ou então como miócitos, e também são formadas por filamentos mais finos, chamados de miofibrilas. As estrias são formadas por unidades contráteis, chamadas de sarcômero. Essas unidades possuem filamentos de actina ancorada à linha Z, e os filamentos mais grossos, que são os mais espessos, são chamados de miosina. Então, o que acontece aqui? A contração do nosso músculo esquelético, ela acontece de forma voluntária, né? E ela também é chamada de estriado por apresentar as estruturas repetitivas, que se dá, mais lá na frente a gente vai ver, o sarcômero. Mas de antemão, o sarcômero ele é composto por actina e miosina, onde ocorre a contração muscular. Quando ocorre esse processo, a presença de cálcio também é essencial nesse processo. Vamos lá. Ou seja, resumidamente, a fibra muscular refere-se ao deslizamento de actina sobre a miosina nas células musculares, que foi o que eu acabei de falar, resultando no movimento do nosso corpo, ou seja, que acontece de forma voluntária. As fibras musculares contêm filamentos de proteína de actina e miosina. Os filamentos se repetem ao longo da fibra muscular, formando o sarcômero, que foi também o que eu acabei de explicar. O que é o sarcômero? É a unidade de contração do músculo esquelético e são formados por filamentos finos de actina e miosina. A ação das duas proteínas irá resultar na contração do nosso músculo. Então, aqui a gente pode ver a linha Z, o filamento mais espesso e o filamento mais fino, formando o sarcômero. Para que ocorra a contração muscular, são necessários 3 elementos: o estímulo do sistema nervoso, a proteína de actina e miosina e a ATP, que é a energia quebrada para a contração. A cabeça da miosina empurra os filamentos de actina, gerando a contração muscular. Quando ocorre o relaxamento do músculo, o ponto da conexão dos filamentos fica ocupado pela terceira proteína, que é chamada de tropomiosina, que envolve os filamentos de actina. Para uma contração acontecer, a tropomiosina tem que liberar o ponto de ligação entre a actina e a miosina. A cabeça da miosina apresenta o movimento para atingir o filamento de actina e realizar aquele empurrão para poder dar o ligamento entre a actina e a miosina. Para o nosso músculo contrair, precisamos de estímulo nervoso, que é aqui o estímulo do sistema nervoso. Portanto, o neurônio motor chega até o músculo. Na região de contato, a comunicação entre um neurônio e outro é chamada de junção neuromuscular, ou conhecida também como placa motora. A junção do neurônio motor com o músculo se dá a comunicação feita por neurotransmissores, chamado de acetilcolina. Ele é produzido no sistema nervoso central e periférico e atua como mecanismo de mensageiro entre os nossos neurônios. A acetilcolina é um neurotransmissor utilizado pelo nosso sistema nervoso e responsável por estimular a musculatura esquelética. Ou seja, as duas ações conjuntas são necessárias para a contração muscular. O movimento da cabeça da miosina para atingir a actina e a liberação do ponto de ligação no filamento de actina que está nas condições de relaxamento muscular, ocupando a tropomiosina. E aí acontece o que a gente chama de contração muscular. Agora a gente vai para as fibras musculares. Nós temos as fibras do tipo 1, que são chamadas de vermelhas, lentas oxidativas. São fibras de contração lenta, usa melhor o oxigênio, atividades aeróbicas como caminhada, corridas e natação. Então, a fibra do tipo 1
ela tem baixa força. Esse tipo de fibra é utilizado em caminhadas, em corridas de baixa intensidade, pode ser usada como em corridas de longa duração, em natação. Mas por quê? Porque esse tipo de atividade pode ser feita por um período longo, com baixa intensidade. Ou seja, quando a gente caminha, a gente pode caminhar 1 hora, 40 minutos, meia hora e não vamos cansar, né? A gente não vai ter uma contração tão rápida do nosso músculo, né? A gente não vai ter esse problema de cansar rápido, fazendo uma caminhada, uma natação. Então, olha lá, as características. Atividade de intensidade baixa por períodos longos. Demora a fadigar. A gente utiliza menor força. E também, ela tem muita mitocôndria e vasos sanguíneos. Por isso que ela é chamada de vermelhas. E baixa ATPase. Então, gente, é uma atividade que pode ser feita com longa duração, que a gente vai usar menor força. Portanto, gente, as fibras do tipo 1, elas são chamadas de vermelha por conter alta capilarização. Então, quando perguntarem para vocês no que se encaixa as fibras do tipo 1, elas se encaixam em atividades de longa duração, mas que tenha um esforço pequeno, né? Que tenha uma intensidade baixa, como uma caminhada, como uma natação, atividade de pouca intensidade. Fibras do tipo 2, do 2A. Ela é rosada, rápida, glicolítica. São fibras de contração rápida, atividades intensas, de duração baixas. Os tipos de atividades anaeróbias, de musculação, levantamento de peso, corridas. Então, as fibras do tipo A2, ela utiliza a glicose, né, como está ali, rápida e glicolítica, utiliza a glicose para as atividades determinadas, né? Como a musculação, você precisa da glicose, do levantamento de peso. E ali nas características, a atividade de intensidade alta e duração baixa, ela já tem, diferente da fibra 1, ela tem a capilarização média, né? E, portanto, ela não é muito vermelha. Ela possui pouca mitocôndria e pouco vaso sanguíneo, diferente da fibra 1. Possui maior força e possui uma ATPase alta. Então, quando perguntarem para vocês sobre as fibras do tipo 2, ela é de atividades de duração de atividades intensas de duração baixas, né? E as fibras do tipo 2B. Já as fibras do tipo 2B, elas são brancas, rápidas, glicolíticas. São de contrações explosivas e ela é uma combinação entre as outras duas fibras. Ela é a junção da fibra do tipo 1 e do tipo 2. As características dela. Ela possui pouca capilarização por ela ser branca. Então, ela possui pouca capilarização e pouca mitocôndria. Pouca mioglobina. Energia utilizada também é a glicose, assim como nas fibras do tipo 2A. A contração dela é muito rápida. Fadiga também mais rápido. E a quebra da ATPase também é alta. Então, as fibras do tipo 2B, elas são de atividades de contrações explosivas. Mais pra frente a gente vai ver no que ela se encaixa. Aqui eu coloquei um slide dos tipos de fibras musculares. Do tipo 1, sistema de energia aeróbio, consome oxigênio como fonte de energias. As contrações são lentas, assim como a gente viu lá no tipo 1, né, na primeira fibra. A coloração dela é vermelha. Elas são apropriadas para exercícios de longa duração. A do tipo 2 é do sistema anaeróbico. A energia utilizada é a glicose e a fosfocreatina como fonte de energia.
Ela possui uma contração rápida, uma coloração branca, a menor resistência à fadiga e são mais apropriadas para exercícios de curta duração, de explosão e curta duração. Agora a gente vai chegar na parte mais importante para vocês, atletas. As fibras predominantes em um atacante. As características de um atacante são as suas arrancadas durante o jogo. E quem é que não gosta de ver a arrancada do atacante do seu time, né, para poder fazer um gol? Por exemplo, né, eu coloquei aqui o Ronaldo, ele deixava os zagueiros para trás com facilidade. Logo, a sua predominância muscular, olha lá, ele deixava os zagueiros para trás com facilidade. Qual tipo de fibra que a gente utiliza que tem a explosão? As fibras do tipo 2B, né? Que elas são usadas com atividades de pouco tempo e é utilizado a intensidade, a explosão. Aqui. Então, ó, logo a sua predominância muscular é de fibra tipo 2B. Porém, ele tinha que treinar também a resistência para aguentar a partida. Ou seja, ele também treinava, né, a sua fibra, né? A fibra do tipo 1, a fibra do tipo 2. E em momentos de jogo decisivos, a junção das fibras do tipo 1 e do tipo 2 resultava nas arrancadas do Ronaldo. Então, ó, portanto, os atacantes possuem o tipo de fibra 2A, que são de atividades intensas por períodos curtos. E também possui o tipo de fibra 2B, que são de alta intensidade, que quebra o ATP com mais facilidade, produz mais força e velocidade. Agora eu vou mostrar para vocês, para a gente ter a conclusão, o fechamento sobre as fibras predominantes no atacante. Vamos lá. Dividindo, tudo bem, no meio campo da França com o Pogba, a arrancada do Mbappé, ele tem velocidade, ele corre muito bem com a bola. Opa! Pênalti! Penalidade máxima! Pênalti para a França! O cara tem... Ou seja, a fibra predominante do Mbappé é a fibra do tipo 2B, porque assim como o Ronaldo, ele também deixou os jogadores, né, os zagueiros para trás com facilidade e a intensidade com que ele corre, a gente percebe que ali tem a fibra do tipo 2B. Agora a gente vai falar sobre as fibras predominantes em um goleiro. Um goleiro atualmente ele tem que defender muito bem, né? E para que ele defenda muito bem, um treinamento de goleiros é voltado para velocidade, para explosão, para saídas rápidas, o reflexo para sinalizações, flexibilidade para as defesas, capacidade de força e de agilidade. Então, com todas essas características, a gente percebe que a fibra predominante em um goleiro é a fibra do tipo 2B, né? A gente precisa de intensidade, de explosão em um curto período de tempo. Então, a fibra que se encaixa em um goleiro é a fibra do tipo 2B. De acordo com a fibra do atleta, a gente deve capacitar o seu desempenho com treinamentos focados naquela finalidade, né? Focado em velocidade, em explosão e agilidade. O treinamento é específico para que aconteça a explosão, a intensidade. E eu vou mostrar aqui para vocês uma defesa, para que a gente conclua. Straordinario riflesso, di testa fila linea a liberare, praticamente sulla linea De Gea. Então, aqui, nessas duas defesas, a gente vê a agilidade do goleiro, né? A flexibilidade dele, a explosão para saídas rápidas, o reflexo, né, da bola bater ali em um jogador pelo meio e ele ter esse reflexo de ir buscar a bola. Então, é trabalhado todas essas características em um goleiro e a fibra predominante nele é a fibra do tipo 2B. Então, concluímos que os atacantes possuem o tipo de fibra 2A, que são atividades
de pouca intensidade, né? Aqui eu coloquei intensa, mas é pouca intensidade por períodos longos. E também possui a fibra do tipo 2B, que são de alta intensidade, que quebram o ATP com mais facilidade, produzindo mais força e energia e explosão, né? Para que ele deixe o zagueiro para trás, assim como fazia o Ronaldo. E a fibra predominante em um goleiro é a fibra do tipo 2B, que a gente precisa de intensidade, de explosão por curto período, né? Então, gente, essa foi a aula. Espero que vocês tenham entendido, né, o que é a fibra muscular, quais são as fibras predominantes em um goleiro e em um atacante e como acontece também a contração muscular. Fico por aqui. Muito obrigada.